Agora vamos falar sobre a formação dos escritos do Velho Testamento. Precisamos compreender que, para a base de formação do Velho Testamento, entenderemos os processos de escrita e as tradições dos judeus nesse processo. E mais à frente explicaremos a diferença da Bíblia católica e a Bíblia usada pelos evangélicos e pelos protestantes. Os escritos do Velho Testamento, a lei em específico, ela foi escrita aí por Moisés, aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Apenas uma característica especial que o livro de Deuteronômio, ele foi completado por Josué para se referir à morte de Moisés. Afinal, Moisés não iria escrever sobre sua própria morte. Então nós temos aí o último capítulo de Deuteronômio, escrito, o livro da lei, encerrado por Josué. Então temos aí escritas desde o ano de 1400 até o livro de Malaquias, por volta aí do ano 400, 4 séculos antes de Cristo. Vamos deixar os slides. Como é que se dava o processo de escrita dos livros do Taná, ou seja, o Velho Testamento que temos hoje? Ele todo já havia sido escrito há aproximadamente 400 anos antes de Cristo. E esses livros foram a base da fé judaica. E esses escritos, há muita controvérsia por falta de conhecimento de que será que haveria mesmo um cânon hebraico na época de Cristo? Sim, havia. E vamos falar sobre isso. E para compilação e entendimento dos livros, eles teriam de ter sido escritos por profetas, possuir fidelidade histórica, temporal, espacial, além de não conter contradições, como é o caso de alguns livros que surgiram não sendo livros considerados como livros sagrados, apenas livros da literatura judaica, mas que eram sabidamente que não eram sagrados. Por quê? Porque não foram livros escritos por profetas. Todos os escritos foram inspirados por Deus e os profetas narravam a história sobre a perspectiva de Deus. Isso é muito importante. E não sobre a perspectiva dele mesmo. O exemplo, quais os 6 que obedeciam ou não os mandamentos de Deus. Essa é uma informação muito importante. Existem várias fontes importantes que indicam a lista de livros que eram aceitos pelo cânon hebraico. O Talmud, que é o livro da tradição oral dos judeus, ele possui diversos registros datados muito antes da época de Cristo. E o Talmud, ele possui alguns livros que aqui estão citados, em especial o Talmud babilônico, que reforça e endossa de que antes mesmo da época de Cristo, os livros considerados como sagrados pelo povo judeu eram exatamente os mesmos livros que eles consideram hoje como os livros sagrados, ou seja, os livros que estão na Bíblia evangélica ou protestante, diferente da Bíblia católica. Veremos essa diferença à frente. Então, é muito importante que esses livros da própria tradição oral judaica atestam, antes da ressurreição de Jesus, que o Taná ele já havia uma compilação fechada, um entendimento quais eram os livros sagrados. Então, não podemos, assim com base nesses documentos, podemos afirmar que antes mesmo de Jesus, os judeus já tinham uma compilação daqueles que eram os livros considerados sagrados. Livros esses que são os mesmos do Velho Testamento, utilizados
né, ou pelo Taná dos judeus, ou os mesmos do Velho Testamento dos cristãos evangélicos e protestantes. É muito importante falar que sobre o Concílio de Jâmia. No ano 70, os judeus fizeram uma insurreição contra os romanos, a dominação romana. E nesse ano, os judeus zelotes, nós vamos falar sobre as seitas judaicas, vamos explicar quem eram os zelotes, os saduceus, os fariseus, os essênios, todas essas seitas judaicas. Mas os zelotes, posso adiantar que eram os revolucionários religiosos. E por serem revolucionários, eles eram violentos. Então eles atacaram algumas hostes, algumas hordas romanas, e nesse processo eles se esconderam dentro do templo. E ali os romanos, para que punissem os zelotes e deixassem como exemplo do povo, destruíram no ano 70 o templo. Uma vez que a destruição do templo consumada, os judeus ficaram sem o seu principal objeto de culto e tradição dentro da religião judaica. Com isso, os rabinos se reuniram em Jâmia, e nesse concílio, que é conhecido como Concílio de Jâmia, que trataram diretrizes sobre a sobrevivência da religião e da cultura judaica sem a existência do templo. E nesses documentos, embora não fosse o objetivo tratar sobre o cânon dos judeus, ou seja, o Antigo Testamento que temos hoje, ali se tem relatos dos livros que eles tinham como os livros sagrados. Então nós temos aí como provas irrefutáveis de que na época de Cristo o Taná dos judeus é o mesmo Taná que utiliza hoje, ou seja, há mais de 2000 anos. São os mesmos livros, sem os deuterocanônicos ou sem os apócrifos. E nós temos aí o documento do Talmud, que referencia, e dos documentos também do Concílio de Jâmia. Temos uma série de apontamentos que se desdobram para o ateste do cânon hebraico, sendo o que nós temos hoje. É importante falar que na destruição do templo havia um escritor, né, um historiador judeu chamado Yosef ben Matiyahu, também conhecido como Flávio Joséfo, né, em tradução. Ele registrou a destruição do templo e confirma que após o profeta Malaquias não houve nenhuma adição às escrituras, ou seja, no ano 70, 400, quase 500 anos depois, 470 anos depois, não houve nenhuma adição aos escritos após o profeta Malaquias. Então, com isso, os documentos de Flávio Joséfo apoiaram uma reunião no século V do povo judeu, para criar, que eles se reuniram para poder revisar os textos sagrados que eles tinham na época, que é o que nós chamamos aí dos textos massoréticos, né? O cânon massorético. O que foi nada mais nada menos do que reforçar e endossar aquilo que os judeus já usavam aí há mais de 6 séculos, porém traduzindo isso para um hebraico mais moderno, né? A gente fala hebraico porque o hebraico é o que é o aramaico, né? Que foi trazido, né, uma evolução da língua para a língua do povo hebreu. Então nós temos o povo hebreu que falava aramaico e virou aí o hebraico. Temos outros documentos, né, como os pais da igreja que agruparam, né, também esses livros, e vamos falar isso sobre
mais à frente sobre os pais da igreja em aulas futuras. Mas é importante a gente saber que muita gente fala dos textos massoréticos. Os textos massoréticos, o que são esses textos ou o cânon massorético? Exatamente o reforço, tá? Uma revisão de toda a literatura hebraica para a língua que se falava do hebraico basicamente no século V. Ok? Isso reforçando que nós temos aí os documentos do Talmud babilônico antes de Cristo, temos aí o Concílio de Jâmia no ano 70, né, que conseguimos aí atestar os livros sagrados, e também temos os textos massoréticos do século V. Então, o Velho Testamento que temos hoje na Bíblia dos cristãos protestantes ou evangélicos é o mesmo livro do Taná usado há mais de 2.400 anos pelo povo judeu. Critério do cânon hebraico, como foi falado, possuíam regras extremamente rígidas. Eles eram devidamente colocados sobre uma sabatina à prova de um crivo, uma regra. Um livro que se encontra fora de uma única regra, que se encontrasse fora de uma única regra, seria considerado texto apócrifo, e nunca como uma escritura sagrada. Então, temos aí no cânon hebraico, judaico, todos os escritos deveriam ter sido obrigatoriamente escritos por profetas. Todos os escritos devem possuir total fidelidade histórica, temporal e espacial. Isso é uma coisa muito importante, porque hoje a própria arqueologia consegue confirmar a fidelidade histórica, temporal e espacial, ou seja, aquele determinado local apontado na Bíblia, em determinada época, em determinada história, quando a gente parte para os achados arqueológicos, a Bíblia tem sido precisa em tudo. Recentemente aí encontraram aí o que seria a cidade de Sodoma e Gomorra, com muitas pedras de enxofre, e a cidade se encontrava exatamente no local onde as escrituras indicam a sua localização. Uma outra questão é que os escritos não poderiam conter contradições, nem muito menos contradizer alguma coisa que já havia sido escrito anteriormente. Senão, algo estaria sem sentido, porque Deus não é Deus que minta ou que volte atrás. Haver precisão de informações de modo de nunca criar confusões ou conter elementos fabulosos ou inverídicos, além dos escritos serem inerrantes. O que seriam esses elementos fabulosos? Uma história de um dragão que veio voando e cuspiu fogo em tal lugar. Ou seja, uma história completamente fantasiosa, sem pé nem cabeça, porque aqui nós recebemos um ser celestial que nos contou uma outra história, assim, assado. Então, são histórias consideradas fabulosas. Deveria conter sempre elementos implícitos ou explícitos que havia inspiração divina. Além disso, o próprio autor não poderia possuir dúvidas sobre a inspiração. Nós temos ali o livro de Macabeus, que em determinado relato o autor questiona se isso foi inspirado por Deus, eu não sei. Ora, se há aí no livro de Macabeus um elemento explícito que desabona a inspiração de Deus, ele põe em dúvida, obviamente, esse livro não tem como ser sagrado. Não devem conter elementos que induzissem o povo a adorar outros deuses estranhos, e deveriam ser aceitos e reconhecidos por todos os escribas como inspirados por Deus. Se houvesse dúvida aí, Deus não é Deus de dúvida. Então veja, há uma série de elementos muito bem concisos que a partir disso nós conseguimos aí atestar aquilo que é sagrado e não é sagrado dentro do cânon judaico.
E vamos aí a algumas curiosidades do povo judaico. Os escribas, né, como o nome fala, escriba vem de escrever. Eram aqueles homens que estavam aptos para poder transcrever a escritura, afinal não havia imprensa. Eram homens que treinavam durante 30 anos o processo de escrita até se tornarem perfeitos no sistema de cópia. E quando eles iam fazer essas cópias, as palavras e as letras elas eram contadas para checar se não havia nenhum tipo de falha, omissão ou erro. Além disso, eles usavam gabaritos para atestar se aquela transcrição ela era de fato perfeita, sem falhas, ou se não tinha nenhum tipo de falta ou acréscimo. Todo o conteúdo era minuciosamente checado. Uma pessoa, afinal, que treinar 30 anos para se tornar perfeito em algo, deveria executar aquilo com perfeição. Como falei, as letras e as palavras eram contadas, e caso houvesse aí uma falta ou de alguma palavra ou letra, todo aquele escrito, a folha era destruída. E uma característica interessante é que os escribas precisavam limpar as suas canetas e banhavam o corpo da caneta a ouro antes de escrever o nome de Deus. Olha que interessante. Eles tomavam banho, tá? Limpavam a caneta, a pena, eles banhavam a ouro, uma parte dessa caneta, e escreviam o nome de Deus. E todas as vezes em que essa caneta, que era uma pena, né, de um animal, eles escreviam o nome de Deus, a pena ela era quebrada para nunca mais ser utilizada, por considerar o nome de Deus algo santo e precioso. Então havia todo esse ritual e essa responsabilidade e seriedade em se fazer a transcrição dos escritos. E com isso os escritos foram preservados aí por mais de 1000 anos.